nasce uma mãe, nasce uma culpa. Normalmente é isso que a gente diz. Mas e se também nascerem oportunidades? Esse episódio se chama Nasce uma Mãe, Nasce um CNPJ. E a gente vai conversar sobre as oportunidades, desafios que levam muitas mães a iniciarem negócios porque se tornaram mãe e não aceitam, ou talvez até não se encaixem mais nesse formato, né? Horas trabalhadas de um jeito mais categórico, com hora marcada, e o filho fica em casa, com quem ele fica, e os desafios e oportunidades que cercam todo esse momento da maternidade. Nossa convidada entende tudo sobre esse assunto e vocês vão amar. Eu sou Juliana, sou empresária, sou mãe de 3 pequenos e esse é o Podcolo. Mais um pó de colo, mais um momento nosso de troca para enriquecer e trazer para vocês informações relevantes. Eu sou Marta Azim, psicóloga, mãe de 2, avó de 4 e apresentadora do pó de colo. Dulce, agora eu queria que você falasse um pouquinho de quem você é, se apresentasse, para a gente começar a nossa conversa. Primeiro, um prazer estar aqui, enorme, né? Já assisto o Podcolo, já amo várias pessoas que vocês trouxeram aqui para conversar e amo esses momentos de comunicação mesmo, né? Eu sou essa pessoa que fala, já disse, eu já vi as perguntas se eu vou falar demais aqui, se A preparem. gente está preparada. Queremos ouvir. Né? Mas me apresentando, eu sou Dulce. Primeiramente, eu sou mãe de 3, Helena, Dudu e Kiki. Sou empresária no Espaço Metamorfose, né? Que está aí há quase 8 anos, cuidando das famílias, no meio da saúde materna e infantil. E tenho essa vivência de empreendedorismo, assim, muito na alma, muito na veia. E a gente estava conversando, enfim, é um assunto gigantesco, mas que eu amo compartilhar também. Ai, vai ser incrível, já tô sentindo, né? E assim, pra gente começar, a gente, na verdade, queria falar sobre isso, né? Sobre as oportunidades e desafios que surgem nessa escolha, né? Nessa escolher a jornada empreendedora por conta da maternidade, né? Acho que quando nasce um filho, a gente estava conversando antes, né? O nosso mundo muda, né? Muda a forma como a gente enxerga o mundo. E aí o nosso tempo, a gente passa a balancear ele de outra forma. E a gente começa a repensar diversas questões, não só a parte profissional, mas essa parte é uma parte relevante, porque eu acho que vai na questão financeira que dá segurança, e a segurança permite que você também tenha respaldos para criar de uma forma mais confortável o seu filho. Claro. E aí a gente queria saber, né, pra gente começar, quando foi que você começou a pensar em empreender e, sobretudo, empreender com algo ligado à maternidade? Maternidade. Isso. O que é que te levou aí? Veja, eu era essa pessoa que eu nunca imaginei que eu fosse empreender. Você acredita? Vim Não. de uma família de empresários. Meu marido é empresário, minha sócia no Metamorfose é empresária. E para mim, eu achava que eu ia viver no CLT e tinha a minha vida profissional como a minha fonte de renda para suprir ali a minha vida. Né? Então, sou publicitária, me formei em São Paulo, comecei a trabalhar lá, vim para Recife, estava até contando um pouquinho da minha história. Mas antes de ser mãe, né, a minha vida profissional era uma caixinha, onde o objetivo dela era realmente me prover, né, sempre, né, trabalhei desde os 17 anos, né, sempre tive meu dinheiro, sempre comprei as minhas coisas, né, então era me prover a minha vida. Né? Eu não tinha um propósito ligado a isso. Entendi. Né? Eu trabalhava para grandes meio de marcas. ganhar. Era um meio de ganhar dinheiro. Eu sou E se uma realizar, pessoa... né, E profissionalmente. se realizar profissionalmente, eu sou uma pessoa ambiciosa, eu gosto, tenho meus almejos, quero, né, desejo isso e não vejo culpa nenhuma nisso também. Claro. Sempre fui incentivada a isso com muita independência através dos meus pais, né? Sempre tive esse valor e construí o que é meu Deus desde muito cedo. E aí era isso, minha vida profissional era essa, né? Trabalhava com grandes marcas, era publicidade, então muito essa questão de anúncios, de promoções, de eventos, de propaganda, de filmagem, né? Esse meio aqui sempre foi um meio, né, comum na minha vida profissional. Mas quando eu fui mãe, né, o que me bateu muito é muito essa questão do tempo, né? E do que você faz com o seu tempo. A publicidade mudou muito, né, de um tempo para cá, mas na minha época era muito estressante.
a aprovação de um anúncio, a solicitação de um cliente, o cliente que não gostava, o cliente que queria a cor do outdoor de outra cor, a gente que não conseguia o tempo certo na Globo. Então, tinha essa demanda que girava muito em relação a essa imagem e comunicação desgastante, né? Essa relação agência-cliente era complicado, né? Trabalhava muitas horas, ficava até tarde para entregar uma campanha. E aí, quando eu fui mãe, eu me lembro perfeitamente, assim, de alguma discussão que eu tive sobre uma cor de um outdoor, que o cliente, se não era o azul ou o vermelho, eu não lembro especificamente, não era o tom exato. E aí isso gerou uma coisa, uma reunião, uma discussão, e eu quase que choro. E aí depois eu fiz, peraí. Eu vou gastar o meu tempo, que eu estou deixando de estar com a minha filha, para estar discutindo o tom Como se de faltasse outdoor. um propósito, né? E aí o que eu nunca achei que eu quisesse na minha vida profissional, Claro. que eu sempre achei que era uma coisa que é para dar meu dinheiro, para pagar minha vida, e ok, eu comecei a querer. Mudou de rumo. Eu não queria deixar de trabalhar, porque eu sempre fui assim, eu quero a minha independência financeira, independente do meu marido, meu pai, qualquer coisa. É uma coisa muito importante que a gente vai falar um claro. pouquinho mais na frente. Sempre quis, sempre. E com um tom um pouco de orgulho, com um tom um pouco de, não sei, a psicologia, a psicanálise pode depois discorrer sobre isso, mas eu sempre quis ter essa minha independência. E uma coisa que eu achava que era só sobre dinheiro, agora virou sobre propósito. Claro. Verdade, muda essa chave mesmo. Mudou a chave de tipo, não é que eu quero estar mais tempo com minha filha, eu quero trabalhar e eu me permito estar longe dela, na época só tinha Helena, mas eu quero que isso que eu esteja fazendo Vale a pena. vale a pena. Faça sentido. Faça sentido, eu precisei de um propósito. E aí eu virei a chave, eu fiz. Não dá mais para ser publicidade e propaganda, né? Eu não vou me estressar. Não quer. Vai, é muito bonito isso, Dulce. Quer dizer que você não se estressa no espaço metamorfose? Não, galera. Isso não existe. Tem né? estresses, e tem estresses pequenos como esse que fazem você questionar. Reclamou porque ficou 15 minutos no WhatsApp, o WhatsApp caiu, a plataforma. Tem estresses que você, se você for contar para você, parece coisa pequena, que gera um estresse grande, que Mas isso quando você existe. fala sobre a sua entrega, você Mas vê quando que... eu falo sobre um todo, né, o que é que eu entregava, né, na publicidade, não diminuindo a publicidade propaganda, pelo amor de Deus, amo, Claro. mas eu entregava bons anúncios, uma comunicação, né, um bom evento, um bom brinde, uma boa relação com a marca, né, a extensão de uma marca de alguém, como eram Claro. marcas grandes, era uma marca de alguém. Inclusive em pessoal, né? Era uma Assim. marca de alguém, era uma Coca-Cola, era uma Nestlé, era uma Heineken, era uma marca que não era minha, né? E aí agora, quando eu vejo que o Espaço Metamorfose entrega, né, como mudança de vida, Conforto familiar. como um conforto, como Segurança. sobre o que é uma cura minha também, que o Espaço também nasceu de um processo de cura meu, de uma assistência que eu acho que todo mundo merece ter a melhor possível. Então eu queria me curar de alguma forma e a minha cura foi essa, não quero que passem o que eu passei, eu quero que passem diferente, por isso eu vou prover bons profissionais para isso. Então foi assim, né? Na verdade o empreendedorismo meu nasceu não sobre o tempo que eu queria ficar mais com minha filha, que na época era Helena, mas sobre o que é que eu estou fazendo nesse tempo que eu estou longe. Qual o impacto isso está deixando no mundo, né? E engraçado que eu nunca achei. Para mim trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou ser mãe, né? Claro. Assim, eram caixinhas muito... Mais filho faz mudar. Faz, total. A gente pensa Vai mudar. coisas que a gente nem imaginava antes, né? Total, demais, assim, e eu vou dizer que, óbvio, falo de um lugar de privilégio, então eu tive um tempo ali entre o primeiro e o segundo que eu fiquei cuidando mais, porque o meu marido, na minha tranquilidade, disse, você tá angustiada, fique tranquila, você vai achar seu caminho profissional, eu tô aqui para isso, só que aí o meu orgulho ficava. Inquieto. Sei lá, acho que eu passei 9 meses sem trabalhar, eu passando mal. Para quem sempre trabalhou, isso é terrível. Não tá dependendo de marido, não quero. Não. Ou de pai, eu digo, nunca. Para mim isso era nunca conseguir depender financeiramente de alguém, assim, na tranquilidade. E
Só que hoje eu agradeço pelo meu marido, porque se eu também não tivesse esse tempo e ele dissesse assim, olha, tem esse tempo, não quer dizer que se relaxe. Vai ser para a né? vida toda. Foi uma gestação. Então 9 meses. fique tranquila que Coincidentemente ou vai não. aparecer. Você tá com a Helena pequena, vai acontecer, fique tranquila, bababá. E nesse meio tempo, eu comecei a escrever mais para o Metamorfose. Que já era um canal na época, um blog, né? Isso, exatamente. O Metamorfose nasceu com Bruna há 20 anos atrás, talvez, 15 anos atrás, quando tudo era mato, quando era blogspot ainda, tudo. Bruna foi mãe muito jovem. Eu já contei essa história, mas resumindo, Bruna teve a primeira filha com 21 anos e usou esse meio de comunicação para falar realmente com outras mães, porque as amigas dela não necessariamente né, tinham tido filhos ainda. E aí, quando nasceu Helena, ela me chamou para escrever. Eu sempre gostei muito de escrever. E eu compartilhava com ela, porque ela é minha amiga, sempre foi. Sempre foi, não. Bruna foi antes de casar, um pouco antes de casar com meu marido. E aí, ela compartilhava comigo, eu compartilhava com ela, Dulce, vamos escrever no Metamorfose. E a gente teve essa gestação juntas, né? Eu escrevendo Metamorfose, nesse momento meio que dilema do que eu vou fazer da minha Vocês vida. conversando. E aí ela ouvia E aí ela me chamou para escrever no Instagram, já era Instagram, né? Na época 2000 e... Ela nasceu em 2015, era 2014, vamos dizer assim. Não, mentira, eu entrei quando a Helena nasceu. A Helena tinha 1 ano, foi 2015. 2016. E a gente escreveu muito. 10 anos atrás. Aí logo depois a gente engravidou. Eu do meu segundo. Vocês têm 2 filhos que são... melhores amigos, irmãos, assim, eles se dizem. Que coisa boa, é lindo, é a coisa mais linda. Estudam juntos e tal. Aí eu de Dudu, ela de Cadu. E aí a gente experimentou e viveu esse cuidado com a saúde materno-infantil juntas, né? E experimentou e viveu e compartilhou e bababá e sentiu. E aí ela nasceu Dudu, logo depois nasceu Cadu. E a partir dessa experiência do cuidado da saúde materno-infantil e nesse meio tempo que eu estava nessa transição profissional de não saber o que fazer, na verdade... tinha saído de uma empresa em São Paulo, tinha iniciado uma aqui, mas aí não era uma empresa pequena, e aí, enfim, não foi muito para frente. E aí eu estava nesse momento de transição, do meu marido disse, fique tranquila, você vai encontrar alguma coisa. Aconteceu uma metamorfose, na verdade, mas que era um hobby, né, vamos dizer assim. O metamorfose a gente nunca profissionalizou como digital Sempre influencer. foi muito orgânico, né? Isso. Eu acompanhava vocês antes de Alice nascer. Alice Isso. nasceu em 2019 e eu já acompanhava vocês e já era uma coisa assim, muito dia a dia de vocês, Isso, as dificuldades, os desafios, as conquistas. E aí, por exemplo, a gente nunca profissionalizou uma metamorfose no sentido de se tornar, vamos virar digital influencer, né? Que hoje é uma profissão incrível, maravilhosa. Mas que em um dado momento, né, logo depois do nascimento dos nossos filhos, eu e Bruna, a gente discutia muito isso, do que a gente vai fazer com uma metamorfose. Ele tinha capacidade de se tornar... Esse poder, né, que vocês tinham, esse alcance. Ele tinha essa capacidade de se tornar, não, vamos investir, né, investir que eu digo, a gente sabe que a criação do conteúdo... Se articular com marcas. Se articular com marcas, ou ter assistência, ter uma produção de conteúdo regular, né? Mas aí... a gente tinha alguns poréns, né? Um que Bruna é responsável por uma grande empresa familiar dela, então ela tinha um trabalho que exigia muito dela, já nesse sentido. E a gente discutia muito o teor do que a gente fala é sobre maternidade, envolve a exposição dos nossos filhos. É verdade. Então, peraí, a gente vai profissionalizar uma coisa que vai envolver nossos filhos... E até quando? E a exposição da imagem, o que hoje em dia é tão... O sharing, hoje que existe até um termo, né, para isso. ECA digital, né? A gente fala sobre diversos aspectos. Isso há 9 anos atrás, a gente... Peraí. Não sei se a gente está disposto a expor tudo, não nossos. Tudo bem, eu tô falando da minha maternidade, mas não meu filho, né? Lógico. Né? Lógico. Não sei se eu tô disposta aqui, não. E dá uma sensação, né, Dulce, talvez, de que assim, eita, depois que começar, vai ser meio difícil retomar as rédeas. E outra, eu vim do meio de publicidade. Eu tava nesse dilema de fazer venda para espaços publicitários, né? Nesse dilema, poxa, eu tô fazendo aqui um outdoor que eu não quero...
E no final, o digital influencer tem o seu valor enorme de transformação social através da comunicação, mas também tem a entrega financeira de um espaço publicitário vendido. Exato. Né? Então lá vou eu vender espaço publicitário. Precisa fazer algumas coisas, né? Para poder se manter, para poder manter as porque isso articulações vem ativas. briefing, eu já sei como isso funciona. E no seu caso ainda veio o questionamento ético do uso dos filhos, Exatamente. Né? Não quer dizer que eu faça, eventualmente a gente vai ver, né, umas publicidades do Metamorfose, mas isso que aparece organicamente, de coisas que eu realmente uso ou faço. E coisas que você agora tem o domínio de escolher, né? Exatamente. Então não seria a minha fonte de renda principal. Entendi. E aí, a partir desse momento de experiência que a gente teve com o cuidado da saúde materna infantil, essa indefinição profissional, né, na minha vida, no caso, e essa indefinição do caminho do Metamorfose, né, porque chegou um ponto que o Metamorfose dizia assim, certo, a gente vai fazer o quê com isso? Se a gente não quer profissionalizar, por que a gente mantém? Isso está tirando o tempo da gente também. Claro, Entendi, porque também puxava vocês, né? Exato. Exigia uma entrega. Eu imagino assim, mais audiência, mais retorno, mais conteúdo. responsabilidade. Responsabilidade. E eu gosto muito, assim, sem rasgar cedo, assim, amo minha sócia, porque tudo isso foi muito falado entre nós. São pontos que eu e ela, a gente é muito... A psicologia perdeu, duas grandes psicólogas. Ou ganhou, porque você de alguma forma tá atuando. Mas foram muitos anos de psicanálise aí, viu? Muitos anos assim, ó. Mas tudo a gente conversa demais, né? Flui bem, Flui né? muito bem, a gente conversa demais. E aí, uma das nossas conversas foi isso, o que é que a gente vai fazer com o Metamorfose? Porque ou a gente termina, porque nem é nossa fonte de renda, nem a gente tá disposto a quê? Nem a gente quer expor nossos filhos e tal. Foi quando surgiu a ideia do espaço, né? Que a gente juntou a nossa experiência de, poxa, a gente teve uma experiência aqui de cuidado com a gestação especificamente, que a gente julga que poderia ter sido melhor, ou teve uma boa experiência e vamos querer replicar para mais gente. A gente tem uma Metamorfose que serviu como embasamento para o início de uma empresa. E de pesquisa também. Então, vocês já tinham também um público aquecido. Exato, né? exato. Já tinha então, história. a gente já tinha um canal orgânico. Já tinham dores, público, né, a serem trabalhadas. Já tinha comunicação, já tinha uma fonte de pesquisa ali. Que quando você vai começar uma empresa, você precisa pesquisar, né, no mercado. Então, vamos dizer assim, a gente já tinha uma pesquisa de mercado, já tinha um canal. Meio caminho andado. Né? E uma coisa que eu digo, quando acho que vai até ser da próxima pergunta, mas eu vou chegar lá, que é a sugestão, né, de quem quer empreender. E eu acho que eu tive um meio caminho andado muito importante, que foi o fato dos meus sócios serem empresários já. Sim. Né? Já traziam uma bagagem. Já tinha um conhecimento do funcionamento, da parte... eu sou a pessoa do coração. Eu sou o coração da empresa, de fato. Mas esse reconhecimento, Dulce, você conseguir reconhecer, a minha habilidade é essa, e a do meu sócio é essa, às vezes as pessoas levam anos. Isso. Claro. E veja, e para nascer e viver, você tem que ter coração e cérebro, né? Exatamente. Precisa dos dois. Exatamente. Precisa dos dois. Então, eu acho que o Metamorfose, o Espaço Metamorfose só nasceu e cresceu por causa dos meus sócios, administradores, empresários. Né? Porque assim, eu sou o coração, então eu lembro do dia que eu tive a ideia. Assim, sabe aquela coisa que várias coisas do filme, caiu uma ideia. Bruna, tive uma ideia. Tarará, 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 a empresa toda. Eu tenho essa mensagem de WhatsApp até hoje. Vai ser assim, a gente vai chamar isso, vai ser... Bora. Ela, bora sentar para conversar. Cérebro. E aí sim topo, vamos sentar para conversar. E aí, a partir dessa conversa, meu marido se envolveu. E eu era o coração, o conceito, junto com Bruna também, que é essa pessoa muito conceitual, emotiva também, mas muito touro, pé no chão. Eu sou peixes e ela é o touro. E eles falaram assim, massa, a ideia é massa, o conceito é massa, bora ver se isso faz sentido. No papel, na ponta do lápis. E aí eu digo... para todo mundo que quer empreender, seja um pequeno, pequeniníssimo, um negócio que só depende de você, é preciso fazer um planejamento muito bom, financeiro, de investimento, de retorno sobre investimento, de precificação, tudo isso que eu não tinha nem noção. De viabilidade real do projeto. Real. Até onde se vai,
Até onde eu não vou insistir com isso se der ruim, quanto dinheiro eu vou perder, quem Quanto vai tempo investir, eu tenho para quanto tempo manter eu sem tenho. retorno e Então, segurar? assim, o que eu acho é que às vezes esse empreendedorismo que nasce da maternidade vem apenas do desejo de não ser CLT e ficar mais com o filho. Surge de uma urgência, né? Surge uma urgência. E aí, vamos fazer, não, porque eu sou boa em pintar caixa. Geralmente, a mulher, ela se dá muito com essa parte criativa, né? Eu me vejo nisso, né? Muito com essa parte do conceito do criativo, lá. Mas e o pé no chão? E quanto tempo, quanto dinheiro, qual a precificação? Quando eu vou entregar, quanto eu vou cobrar, quanto... não, mas tá muito caro. Processos. Aí, O que é que eu vou oferecer para trazer o cliente? Né? todo esse planejamento. Dulce, então não vou fazer porque eu não sou administradora. Não, hoje existiam outros caminhos, existem outros caminhos de Existem os você. sócios, existe a consultoria. Mas assim, existe conteúdo na internet, existe Existe. Sebrae, existe... É preciso gastar tempo para realizar esse planejamento. E aí eu digo, não seria ninguém, porque assim, não sou essa pessoa de precificação, tudo acho, não, mas tá muito caro, meus sócios. Não, aqui, porque tem imposto, porque tem RH, porque tem as leis. Não, vamos começar do jeito... A gente nunca começou do jeito brasileirinho, de ser, assim, esse brasileirinho pejorativo. Sim, né? do jeitinho. Do Não, jeitinho. começou profissionalmente. Não, eu não imito nota. Não, eu não vou botar na carteira. Não. E aí eu queria abrir um parêntese. Você falando aí de toda essa elaboração, de pensamento, de trocar sobre o... Não devia ser assim também para ter filho? Não é. Pensar antes, porque eu digo brincando, sabe, Dulce? Que assim, antes de ser mãe, devia ter escola para mãe e pai. Porque assim, filho é um projeto e tanto. É um projeto e tanto. E tanto, e é com certeza o mais valioso. E às vezes as pessoas, não, eu gosto de você, vamos ter um filho junto e pronto. Se eu vou ter condições financeiras de bancar, se eu vou ter estrutura para oferecer, se eu vou estar emocionalmente preparado para esse momento. É verdade. Né? Seria tão legal que as pessoas tivessem esse cuidado. Mas continua, eu não quero te interromper, não, que eu estou adorando. Não, mas é puxado. A gente vai descobrindo no meio do caminho, né? A gente vai descobrindo no meio do caminho. Troca a roda do carro com o carro andando. E aí eu acho que isso acontece em várias empresas, principalmente pequenas empresas de uma pessoa só. E eu entendo quanto isso deve ser difícil, mas no meu caso foi difícil também, mas eu me senti muito confortável com a segurança dos meus sócios e de dizer assim, de ser muito realista. Dulce, acho lindo o que você faz, acho massa, acho fofa, acho que vai ser massa, vai transformar a vida de pessoas. Mas deixa eu ver aqui se a conta fecha. É verdade. Se a conta não fechar. Eu sou essa pessoa assim, que nem você. Eu sou a pessoa da ideia. Da ideia, e que lindo, e vai fazer. E isso me trouxe tanta segurança para tudo, para todo o resto. Hoje, os meus sócios são sócios investidores, eles não estão no dia a dia da empresa. E eu que tenho que abraçar isso. Essas questões administrativas, esse posicionamento, inclusive um posicionamento de preço. Dulce, mas é muito caro o seu preço é muito caro. Pois é, mas aí tem isso. Tu tá entendendo? Claro. Você se fortificar essas coisas da rotina, elas travam um pouco nossa criatividade. E aí a gente tende a repelir, né? Eu sou essa pessoa da ideia. Assim, né? O Podcolo surgiu um pouco, né? De ideia compartilhando aqui, você compartilhando a sua história, eu tô lembrando de como o Podcolo surgiu, né? Eu tinha essa inquietação de assim, poxa, dores minhas, né, da minha maternidade, sobretudo da minha primeira maternidade, que me incomodavam muito, que eu tinha ido a locais para me curar e não compartilhava com ninguém. Então, assim, às vezes eu encontrava uma amiga, tô passando por essa situação, caramba, eu também passei por uma situação semelhante. E aí eram horas de conversa e aquilo me curava, porque quando você fala, você se cura, né? Claro. Quando você processa isso, você se cura. E eu ficava, caramba, será que não tem outras pessoas que também precisariam ouvir isso, né? E aquilo ficava na minha cabeça, poxa,
eu tô como se eu estivesse sendo egoísta, né? E eu ficava querendo propagar isso para outras pessoas. E aí, Martinha sempre foi um colo para mim, né? Ela é psicóloga da escola dos meus filhos, então era um local que eu ia. Dificuldade na escola porque o irmão nasceu. Aí eu ia lá pro divã de Martinha. Aí eu chegava lá, Salvador, vou dizer. chegava lá, Martinha, meu Deus, o que bateu, que foi, que isso, que aquilo. E Martinha sempre me recebia com um colo confortável, gostoso, quentinho. E eu ficava, caramba. Aí quando surgiu essa ideia, eu fiz, caramba, uma produção de conteúdo voltada para isso, porque eu também achava que o meu perfil pessoal não era o espaço para eu estar compartilhando isso. Às Isso. vezes eu trago uma coisa da minha empresa lá e ficava uma coisa Isso. meio confusa. Fiz uma coisa, um lugar só para a gente falar sobre isso. Sobre E isso. trazer profissionais para contarem a história da parte técnica, né? E aí a ideia foi. Eu tava de férias com os meninos na praia, um lugar altamente inspirador que a gente ama, que é Catuama, que a gente vai sempre. E aí foi um mês redigindo roteiro, marca, Maravilhoso. não sei o que, eu bombardeando Martinha. Martinha tava na Europa, eu compartilhando as informações com ela e ela na Europa. Tá tudo pronto. E eu, assim, quando ela me convidou, eu nem pensei duas vezes, porque eu tinha conhecido eles Isso. no relato da maternidade. Sim, E sim. me apaixonei por eles pais. Oh, Aí eles já pontuaram comigo. O propósito, ele chama, né? Chama, Mas chama. o dia a dia, se não for muito bem estruturado, ele destrói. Exatamente, você perde a força. Porque aqui, ó, o estúdio que veio, aí não deu certo, aí quebrou a câmera, a edição, quanto é, demora quanto tempo, quem vai postar? Aí naquela hora, Isso aí mata. quem vai pagar por isso? Cadê o patrocinador? E como é, quanto tempo a gente vai pagar por isso? Não, você está certíssima. Tem que a coisa ser pensada antes. E não é não é porque, eu quero que precisa ter o retorno, não, mas é porque não se sustenta de propósito, É verdade. né? Não se sustenta só de propósito. Sabe? O meu negócio, ele é total, é muito, mas o que eu aprendi para ele nascer, crescer e ser o que ele é hoje, veio muito desse pé no chão de dois empresários que eu digo, muito bonito que você acha que você pensa, mas é preciso ter isso, é preciso pagar imposto, Claro. não vai ser fora da lei assim, né? Mas tô dizendo assim, tem que se tratar profissionalmente, desde o começo, E se desde você sempre, queria, né, assim, tinha essa sabe? intenção de trazer bons profissionais, você tinha que oferecer uma contrapartida, né, que fosse uma Isso. contrapartida. A altura. Exatamente. Só, tô montando um lugar que é um Lógico. lugar que é merecedor, né? Exato. Crédito, Aqui, ó, né? isso aqui, ó, vantagens, né? Então, realmente precisava ter algo estruturado que esses profissionais conseguissem se Que enxergar tivessem ali essa dentro. segurança para eles, porque o Espaço Metamorfose, ele é um coworking de profissionais de saúde. A gente parece ser muito uma clínica, né? Mas na verdade não é uma clínica pelo formato comercial, na verdade. A gente tem os espaços e a gente escolhe, imagine um grande shopping, vamos dizer assim, que a gente tem diversos profissionais, óbvio que todos atuam diante de um mesmo propósito de humanização de atendimento, da qualidade 100%. Existe Existe um uma critério, linha, né? Existe né? um critério né? e que inicialmente a gente fez um grande quebra-cabeça. A gente não abriu e disse assim, venham atender no Espaço Metamorfose. Não. Como Foram aquilo- convites. Foram convites. Ó, eu pontuais. quero fulano, cicrano, beltrano. Perfeito. Nananana, Porque tem a ver, né? Com Porque com tem a ver essa com o que eu filosofia faço, do grupo, sentido né? do que eu quero. faço. Mas tudo era muito claro. Vai cobrar quanto, vai ser tanto, o contrato tá aqui, o que a gente entrega é isso. Tudo muito, 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 muito claro em relação a contratos mesmo, de Tá toda da forma, segurança né? tanto a vocês como para o profissional que está indo, né? Porque na prática a gente vende esse espaço e serviço de atendimento para o profissional não ter esse trabalho, né? O trabalho administrativo de gerir um consultório, né? Vamos Claro. dizer assim, de investimento. Que de não é investir a no raiz consultório. dele, né? Não, Ele e tá não ali está pelo incluído na cuidado. formação, não. Não tá Está incluído. gerir pessoas, de licença do Contrato. bombeiro, vigilância Não. sanitária, e não sei o quê, e o sistema de atendimento, e o prontuário eletrônico, e a nota fiscal, é um BO, né? Então, vou fazer tudo isso para você, né? Existe a possibilidade de compartilhamento de espaço, que também era uma crescente na época que a gente lançou o espaço, né? Um profissional que não precisa de um consultório só para ele é um profissional independente que precisa de tantas horas, e aí
não precisa investir, Pra né? ter um Não tem a local liquidez fixo. para investir Pois é, também. porque alguns já tinham nome, mas para E- quem está iniciando, nem sempre você tem uma Verdade. agenda que preencha, né? Exato, como um shopping. É um grande mix. Existem as âncoras, E aí são existem diversas aqueles que já noites, têm, É. o pessoal que já está começando, todos excelentes profissionais, mas alguns em alguns pontos Claro. diferentes do tempo de carreira também. E a gente foi planejando e chamando, né? Mas para além da parte prática, o que hoje chama a atenção do espaço é, obviamente, a construção de marca e a subjetividade disso que veio do meu conceito, do conceito dos meus sócios também, do tipo... Mas que teve uma base muito não só forte. Pois é. entregamos o prático muito bom em um lugar muito bonito, pessoas muito bem treinadas, né? Enfim. Mas está aqui o conceito subjetivo do Metamorfose, que O é a valor. multidisciplinaridade, que é não ser só uma clínica onde a pessoa vai lá e ser atendida e vai embora. E tem os eventos, os conceitos, as integrações entre mães. Existe a integração entre os profissionais também, né? Existe a integração Para que fale uma linguagem. Exatamente, existe, mas não é um consenso técnico. Claro, Afinal, claro. não são uma aí clínica, cada um é. né? Eu acho que uma Então- coisa assim que é um diferencial de vocês, e eu acho que isso talvez parta muito de você mesmo, é essa questão de manter comunidades. Isso, Que não deve exato. ser fácil. Não. Faz parte de algum passo grupo, de faz dois. 2000 pois é, menina, isso foi um Então, babado. Em 2019, Eu quando a fui gente... paciente do GRAP, né? E sou paciente de Alê. E, assim, ambas são, né, do espaço. O GRAP é dentro do espaço Isso. e a Alê também. E eu tô lá nos dois grupos, em dois grupos, né? E, assim, eu vejo que você é atuante, né? Que compartilha informações, compartilha, E é tira um, dúvidas. E é um grande local de pesquisa. Exato, são grupos que já, assim, que já me salvaram. Você que é marceneiro. É Total. 100 mães que vivem a mesma dinâmica que eu. São 19, 20, 21, 22, 23, 24, são 8 grupos de mães, mais ou menos umas 150 mães em cada. Em cada um. É Não loucura. é fácil, não. Não, mas assim, eu vou falar, ai, Dulce, como é que tu... Veja, eles são Isso, eles Não são é? organismos Reguláveis. vivos. regulares, eu não preciso ter uma atuação diária, nem responder tudo diariamente. Não, as mães já... Mas Se essa- antecipam às vezes, né? já se antecipam Se e outra. ajudam. E aquilo ali é muito engraçado, que eu quando... isso surgiu de uma ideia que eu, quando eu tive a Helena em 2015, uma mãe, que hoje é uma grande amiga minha, falou assim, tu quer entrar num grupo de mães? Eu nem conhecia. Aí eu, oi, tudo bom? Meu nome é Dulce. Eu na maternidade, eu lembro como se fosse hoje. Oi, tudo bom? Eu sou Catarina, não sei o quê. Catarina Gouveia, maravilhosa, minha amiga amada, te amo até hoje. Mas eu não conhecia ela. Conheço, eu soube que tu tivesse filho agora, tu quer entrar num grupo de mães? ela tá me invadindo. O grupo de mães se formou, você vai conhecer Mamães no Calçadão. Ah, que massa! Que era que essas. Hoje somos, sei lá, 20 mães, 25 mães, que não se conheciam. Algumas, tipo assim, é amiga, e uma chamou a outra, mas a maioria, na sua grande maioria, não se conhecia. Todas tiveram filho ali. Tinha em comum o fato de estarem sendo mães. Em 2015 ali. E a gente formou esse grande grupo porque tinha-se o intuito de passear no calçadão da Avenida Boa Sim, Viagem. Que sim. nunca aconteceu, viu? Nunca aconteceu esse passeio. Ficou só a dica. Outras coisas. E esse grupo, isso foi 2015, o Espaço nasceu só em 2019, esse grupo foi telele, falando, e a gente se tornou grandes amigas, fez encontros, um ajudou. O que é o grupo grande do Espaço Metamorfose? Eu tive esse microgrupo. Que é o conceito de Do Mamãe no- comunidade mesmo. Que é o conceito de Gestão de comunidade. comunidade. Então a gente virou amiga, a gente criou essas compartilhamento. crianças juntas. A gente faz um bloco de carnaval, né? Que já arrastou 5.000 pessoas na Avenida Boa Viagem. Tudo, minha filha, tudo. Deu uma ideia que a gente Foi vai a gente, tô realizar. dentro, né? Só trazendo aqui uma reflexão sobre esse conceito de comunidade e como ele é importante na maternidade. Quando a gente conversou com Luísa, né, Luísa Menezes, Foi. é um conceito. Ela mora na Espanha, né, um país desenvolvido que investe em várias coisas que talvez a gente quisesse muito que acontecesse aqui, mas não vê algumas políticas públicas nesse sentido. E quando as gestantes, né, vão para as consultas médicas lá, os próprios profissionais, né, da assistência, eles criam esses grupos com Isso. as gestantes que têm data de parto próximo. Porque é o- sabe que elas vão precisar das Desse mesmas apoio. coisas. Que é o que acontece hoje no espaço. Aí a gente Exatamente. começou... Por isso que eu acho tão importante. Aí a gente começou a criar desde 2019, então, mães com DPP em 2019.
E aí a gente ia pegando esses bancos de dados do Espaço Metamorfose e ia mandando convite para quem quisesse entrar, e aí todo mundo entrava, todo mundo curtia, hoje todo mundo já conhece, já sabe. É uma fonte de pesquisa do Espaço Metamorfose. Claro, você tem vários profissionais. As mães são livres de falar, né? Claro. Não tem nada... Óbvio que eu falo, tem indicação de obstetra. Tem indicação Tendencioso. do Espaço Metamorfose. O grupo do Espaço Metamorfose. Claro, até porque você vai falar de quem você conhece, né? É natural que você indique, né? Mas é uma coisa que tem essa indicação Mas eu livre. tô brincando, Mas mas isso vem livremente, existe uma troca muito legal. E quando eu preciso comunicar alguma coisa do espaço, um ponto importante é esse... Eu acho que é essa minha personificação como Espaço Metamorfose enquanto mãe, né? Então, eu quero estar presente para as mães terem esse rapport comigo e dizer assim, Dulce, aconteceu uma coisa que eu não gostei, vou falar com Dulce. Né? Perfeito. esse canal aberto. Eu fui uma gestante também, eu tive a vivência de ser uma paciente do espaço, então a mãe precisa muito disso, desse rapport. Dessa identificação, né? Você não é uma mera gestora que não viveu Não, eu para trazer, não é? Eu estou em todo o grupo e eu faço questão de responder eventualmente, de dizer, e no começo eu sempre me coloco, minha gente, sou gestora, o que vocês precisarem. Dulce, tive uma experiência ruim aqui, bora lá resolver. E, Dulce, tá acontecendo isso. Importante. Tá acontecendo. Então, e aí, quando eu peço a ajuda dessas mães, todas compartilham. Minha gente, me mandem uma foto do parto de vocês, ou não sei o que, todo mundo vai. Porque é justamente isso, a comunidade está ativa, né? Existe um propósito exato. ali. Que aí é só trazendo assim para a questão de mães empreendedoras, né? Às vezes a gente, né, na necessidade, na urgência de empreender em algo, talvez a gente perca um pouquinho a sensibilidade dessas pequenas coisas, desses pequenos detalhes, né? Isso. E a mãe é uma comunidade muito forte, talvez uma das comunidades mais fortes que eu tenha experimentado enquanto profissional mesmo, é a comunidade materna. Isso. Essa demais. conexão, assim, né? Que a gente fala sobre uma coisa, sobre uma necessidade, e quando a gente identifica a dor de uma mãe, no sentido de, tipo assim, uma necessidade da mãe, e a mãe resolveu aquela necessidade, ela vai compartilhar. Não, ela vai. E outra, assim, dizem, e é total, a gente nunca se esquece como a gente é tratada nesse período da gravidez Verdade, puerpério, porque a gente né? tá frágil, né? E é um momento muito sensível. E aí, tanto pro bom quanto pro ruim, eu digo isso em ambas as maneiras. Então, eu vejo a relação das mães com o Espaço Metamorfose e, obviamente, por causa dos excelentes profissionais, eu só sou uma plataforma, né? Mas de uma gratidão muito grande, porque me ajudou, porque meu parto foi assim, porque a assistência da minha pediatra foi assim. Então, cria um lugar de um amor, né? Muito grande. Conforto, de de apoio, né? Porque foi o meu apoio nesse Experiência marcante, período. muito Então, marcante. E a mesma coisa com ruim. Uma coisa ruim que acontece nesse período, você não esquece. Não. E transforma você, né? Faz E é você muito querer feliz. transformar. E é muito feliz a ideia de ter vários profissionais na mesma área. Porque vamos lá, você vai para o parto, mas você tem que estar com o pediatra, É isso. com a doula, É. a criança não deglute bem, então, É. então ter profissionais Que se já comunicam que ali, se né, nos comunicam, corredores, isso dá né, uma Dulce? segurança enorme. Não é? Mas esse conceito, conceitualmente, é muito bonito, né? Assim, mas de novo, voltando para o pé no chão, para a gente chegar Nesse ponto, né? nessa conta de qual é a negociação comercial que vai fazer sentido para um, é a mesma que vai fazer sentido para outro, qual é a estrutura física que um precisa, é a mesma que o outro filho, qual é a demanda operacional que um... Não é fácil, não. Difícil. Então, teve São muitos ajustes. muito aprendizado, muito ajuste, muito pé no chão. E assim, o que eu acho que é muito importante para quem quer empreender também é um pouquinho do desprendimento. Você tem uma ideia, você tem um propósito, massa, vou correr por isso, vou entender a viabilidade disso. Eu vi que vai precisar mudar, ou eu vou precisar abrir mão Adaptabilidade. de alguma coisa. Abra mão. Porque não adianta insistir se na prática isso não funciona. Então, a gente teve que abrir mão de muita Essa flexibilidade, né? vou dizer assim, de momentos desafiadores do Espaço Metamorfose enquanto empreendedora. A gente abriu num local em 2019, fiz uma grande reforma de expansão, dobrei de tamanho em 2020, no meio da pandemia. Em 2022,
Ou seja, 2 anos depois eu recebi a notícia que o prédio foi vendido. Caramba! E todo investimento, e eu tenho um investimento em estrutura física alto. Todo investimento foi perdido. Caramba! Então, assim, foi um momento que a gente sentou e disse assim, bora ver se dá. E eu chorei. Repensou tudo, né? Bora ver se dá. E meus sócios de novo. Bora ver se dá. Porque se não der, não vai dar. E você vai ter que saber lidar com isso, Maria Dulce. Ninguém tá aqui querendo salvar o mundo, não. Claro. Né? Somos Tem que fazer empresários, temos nossos investimentos. E de novo, e eles com a maior paciência comigo, né? Porque eu acho que eles tratam de coisas diferentes. São mais né? práticas que lidar com essa emoção. Lidar com essa emoção foi meio. Mas também é um aprendizado para né? ele. Também, né? E um é meu marido. Mas isso também é um aprendizado para ele. Não, demais, claro. E assim, só gratidão. E aí, quando a gente botou na. E isso me fortalecia para quando eu chegava na outra ponta, que a negociação era minha, dizer assim: o valor é esse. Não dá. Porque, cara, eu tô vendo as contas que eu tô pagando. Eu acho que isso Então- é também uma dica, né? Um conselho que a gente pode deixar aqui nesse episódio, que eu acho que pode empoderar outras mães a quererem também empreender. É isso de você, a partir do momento que você decidir, de se vestir de empresa. Isso. Não sou mais eu, né? É. Vamos tomar como exemplo aqui, eu faço bolo e amo fazer bolo e faço com meus vizinhos e agora eu vou profissionalizar isso e vou precisar reajustar o preço e vou precisar colocar uma embalagem e vou precisar cobrar a entrega e vou Isso. precisar cobrar porque agora eu sei que eu preciso usar o melhor material e aí vou precisar estruturar isso. E aí, meu vizinho que compra a mim, ele vai chegar e vai dizer, mas tu cobrava antes assim e agora eu tô te cobrando assado. Você vai agora ter eu sou uma que saber, empresa. você vai ter que se fortificar. Exatamente, assim, se porque também não é fácil, mas Não. para você precisa entender o que você vende, qual é o valor disso, se dedique para vender o melhor. E qual é o valor disso? E saber se isso é Deu va- viável. Exatamente. Meu sonho é fazer bolo de rolo. Não dá. Porque para fazer o bolo de rolo que eu quero, eu vou cobrar R$ 400 e tem uma mulher na esquina que vende a 200. Então não é viável. Então não vai ser bolo de rolo, vai ser bolo... Outra tu tá entendendo, coisa, assim? vai exatamente. ter Buscar alternativas Você também, tem né? tanto saber dar valor ao seu produto como a Isso. viabilidade dele no mercado, né? Porque meu Exatamente. produto é maravilhoso, mas tem quem compre. Exatamente. Vão pagar o que eu quero por ele, não Exatamente. é verdade? E entender... E dar um pé para trás também, ó. Não dá. Uma Não coisa dá. que eu achei muito feliz da sua ideia é que a gente comentou aqui. Não, eu já lidei com médicos, porque há anos atrás eu trabalhei em hospital, eu Sim, também sim. tenho especialização nisso. E aí eu via que o profissional de saúde normalmente não é preparado para gestão. Isso. Então, na hora de gerir, ele é bom. E aí você está dando uma estrutura Que já vem com a tira gestão. deles essa preocupação. Porque né? eu acho que, rapaz, eles fazem tanta coisa. Pois essa é, coisa não dá para ser bom, difícil. não dá para ser bom em tudo. Não dá para ser bom em tudo. Então, é justamente isso. É tirar esse tempo que ele gastaria e esse investimento também, Pois né? É Pois verdade. Que ele gastaria na gestão de um consultório. Não, tá aqui entregue, personalizado, do jeito que você achar melhor, né? E ao longo desses anos a gente também penou com isso, né? Porque são 35 especialidades. Imagine cada especificidade de cada um, como é que a gente vai fazer para que a gente consiga entender. Funcionar isso a contento, né? Mas está funcionando. Tá funcionando, tá funcionando. Mas é uma luta. Minhas meninas estão comigo, Ave Maria, meus sócios, todo mundo lutando junto para esse aprendizado. Então a gente tira esse tempo desse profissional de saúde para ele se dedicar ao que ele precisa. Estudo, A cuidado. a cuidar do paciente, a se comunicar com esse paciente também, que hoje em dia existe essa exigência real de comunicação através de rede social, através de evento, então isso exige tempo O dele. profissional também, já né? precisa hoje produzir conteúdo, que já Isso. era uma pauta. É uma pauta que não fazia parte. Exato. 10 anos exato. atrás, ou Isso. 15 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha isso. Não Então já tinha, é uma não. demanda Mais a mais. uma demanda para eles, né? E tá nesse local onde a experiência para o paciente vai ser muito melhor. E a experiência dele como profissional. Também. Óbvio, isso é diferente de uma clínica onde você, assim, eu tô lá, sei lá, como pediatra, eu tô numa clínica, a minha indicação vai ser para nutricionista da clínica
existe uma independência desses profissionais que estão lá. Óbvio que como a gente procura e coloca só bons profissionais lá dentro, a gente que mesmo tem que fazer eles se conhecerem entre si, para cada um ir ganhando espaço com esse outro profissional que você pode, né, auxiliar no cuidado de um paciente. E aí sim, eles dois juntos começarem a trabalhar juntos de alguma maneira. Veja, né? Um paciente que tem um bom atendimento de um profissional lá, já tende a valorizar que o outro lá será bom também. Começa a Outra relacionar. coisa, você falou aí que acolhe as queixas, né? Isso, que eu acho isso assim importantíssimo. E aí, eu acredito que você tem esse cuidado. Se eu escolho uma queixa de um profissional X, eu posso levar isso para o grupo para ficar atento, sem expor, de que já fique atento, que esse tipo de conduta não é legal. Claro. Porque é uma forma, né? De passar para o outro, não é verdade? Claro. Estabelecer um padrão, né? Claro. Eu tô, na verdade, eles são meus clientes, né? Os profissionais de saúde, são seus clientes. né? Então, de alguma maneira, mas a gente é esse elo com o paciente. Exato. Então, a gente tem esse cuidado, né? De como trazer e levar essas informações para que todos se beneficiem, tanto o paciente quanto o profissional, né? Obviamente. E o espaço é esse local de troca muito ativa. Óbvio que eu sou um local onde vende um espaço para a pessoa atender. A pessoa pode chegar lá, fechar a porta, não, Dulce, eu só gosto aqui, ó. Eu gosto da tua mesa, do local do estacionamento, é legal, pronto. Mas já existe um perfil pré-definido, né? Já existe. Já esse profissional que está mais aberto a conhecer outros profissionais, é um pediatra que gosta da multidisciplinaridade, que gosta de conversar com a psicóloga para entender como é que está o cuidado com... Um olhar mais ampliado. Já é um olhar mais ampliado. Então, a gente é uma cultura, né? Que a gente foi... Eu acho que é isso aí, é uma cultura. E como eles já sabem do espaço antes, já vão buscando. É uma cultura porque a gente não é nem uma clínica, onde existe uma diretoria técnica, né, da clínica, e nem é um coworking, onde, assim, entra quem quer, né, faz o que quer, tô ali só para estrutura física e nem tô ali para gerir a conduta técnica de ninguém, né? Existem valores então é o meio do caminho ali, que no começo foi muito desafiador, né? Porque era assim... É um conceito novo quem também, são né? essas blogueiras fazendo uma clínica? Isso eu escutei. É verdade. Quem são essa blogueira? De uma forma pejorativa. Pejorativo, claro, imagina. Por que nós médicos não fizemos um negócio assim? É verdade. Então, assim... E ninguém vê todos esses desafios, né? O iceberg. Exato, e né? outra, a gente, como a gente investiu sempre muito em marca, né? Espaço Metamorfose, evento, existia essa... Ah, não, porque a marca do Espaço Metamorfose, eu sou o médico XPTO. Aí, depois de um tempo, eu comecei a refletir sobre isso. Eu sou plataforma para vocês. Sou o meio, né? Eu não sou... Não é sobre sua marca, é sobre o trânsito dela, né? É sobre a plataforma de quem está ali dentro. Então, todo mundo que está lá dentro tem as suas empresas lá dentro. Então, eu vou valorizar a Cliamp, eu vou valorizar o Abre o Bocão, vou valorizar o Cuidar, vou valorizar a Amar. Então, eu quero que os profissionais lá cresçam as marcas. Mas, de repente, mexia com o ego, né? E aí, o fato de eu não ser médica foi um grande benefício. Foi. Imparcial, né? Foi. Porque você não tá defendendo o seu peixe. Não, você está cuidando do deles. Para que eles aconteçam bem. Eu tenho muitos profissionais da mesma especialidade. Eu tenho 55 pediatras. Pediatria geral são 24. Ah, Dulce, mas não é concorrência? Não. Cada paciente. Cada um tem a sua forma de atender. Se conecta com um profissional. Verdade. Tem profissional e paciente para todo mundo. Ô Dulce, infelizmente o nosso tempo está acabando. Mas assim, eu passaria o dia, não era só esse tempo vindo não, porque assim... Muito enriquecedor. Primeiro, muito enriquecedor tudo isso que você trouxe. E assim, como eu acho que foi uma ideia tão feliz. Porque você, com essa ideia, você acolhe os profissionais que acolhem as mães e os bebês. Então, caramba, é muito colo. É muito colo, É um colo em várias extenso, camadas. é um colo para todos, né? Então, assim, bom demais, que coisa boa essa sua ideia, né, Ju? Eu acho que é uma história inspiradora, né? E assim, a mensagem que eu queria deixar, empreender é muito difícil, é super desafiador. Empreender sendo mãe é ainda mais desafiador.
Mas eu acho que é isso, eu acho que quando a gente é mãe e encontra o nosso propósito, eu acho que esse match, ele fica tão forte que faz a gente se adaptar, que faz a gente Demais. enfrentar, que faz a gente se comunicar. A gente no final, assim, eu via um pouco das perguntas, a gente acabou nem fazendo todas porque eu falo demais, mas Nada disso. falava muito pergunta sobre é só o essa norte. culpa, né? Essa culpa de trabalhar, de estar longe do filho e de como é que você... Quando existe o Eu vejo propósito, isso a tão culpa pouco. é tênue. Pois é. Eu vejo isso tão bom. E hoje, com meus filhos maiores, né? A Helena, ela tinha 4 anos, quando eu fiz o espaço, Dudu tinha 2. Então, assim, eles entendem tanto. Ah, mamãe, você faz isso, que legal, você... Eu já tô vendo isso. Introspecto, Então, né? a culpa pra mim Que coisa boa. passou. Não quer dizer que não existiu, que eu, no primeiro ano do espaço, eu fiz 71 eventos. Contabilizadas, às vezes com 1, 2, 3 pessoas, mas eu vou lá, fazia roda de conversa. Claro. E aí eu chegava tarde, não pegava eles, não dormia, não via eles, lá, óbvio, eu me sentia mal também. Mas o apurado disso, hoje, entrega, né? O principalmente, propósito. né? Claro. E Hoje o legado que você está deixando, não só da empresa, como exemplo Da para eles. realização. Isso é muito importante, esse legado. Esse Não tem Ver você feliz profissional, que você né? faz aqui, E eles lutarem para realizar os desejos dele. Sonhos. E aí não tem assim, ai, não. Meus filhos não, mamãe, vou chorar, você não tá aqui. Não, mamãe vai dia de sábado, vai ter trabalho, vai ter que trabalhar. Mamãe vai chegar, mamãe vai chegar. Então isso ameniza demais. Mas olha, parabéns, Muito obrigada. parabéns Muito mesmo pela sua obrigada. iniciativa. Pelo seu tempo, né? Que eu Foi sei que é assim, também. que coisa boa Oh, que é isso. as mães puderem ter vocês. Eu que agradeço, Eu queria convidar vocês, né? Se você assistiu e acha que uma amiga, um amigo, uma recém-mãe pode gostar desse conteúdo, compartilha. Já aproveita para seguir aqui nosso canal, que vem muita coisa boa por aí. A gente está iniciando a segunda temporada. E aí são esses conteúdos inspiradores, conteúdos que acolhem. E a gente conta com vocês para propagar essa mensagem. Até a próxima!